E hoje a gente começa mais um projeto, o projeto do GeniaCast, um projeto que estava engavetado há muitos anos, mas chegou o momento certo de fazer isso. E minha primeira convidada, nada mais do que ela, Carol Sabadim, minha esposa, sócia, parceira de vida e que manja muito de negócio. Então a gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre novos negócios, ela que tem começado um projeto novo, o Elas no Topo, e vamos falar como que as pessoas podem, né, cara, fazer aí para desenvolver novos negócios dentro das suas empresas, tal, intraempreendedorismo, pode digamos assim. E através disso, como que a gente faz para aprender, ter alguns insights e conseguir aí uma jornada, criar uma jornada dentro da própria empresa, né? Uau, que honra, né? Que honra poder começar esse projeto. Que delícia poder estar aqui. Vai ter muito sucesso, muito sucesso. E é muito especial, né, esse tema, porque eu estou vivendo exatamente este momento, né, com elas no topo. É um bebê, né? A gente fala, a gente trata as empresas, né? Tem os estágios das empresas, né? E é um bebezinho, né? Acabou de nascer, tá engatinhando. E até me arrepia falar isso porque é gostoso, né? A gente que temos a Gênia há quase 15 anos, a gente sempre lidou com muitos negócios dos nossos clientes, além do nosso negócio. E de outros negócios também que a gente já gerou. Então, a gente sempre está vivendo esses momentos com os nossos clientes, né? Dos estágios das empresas, né? Algumas chegam até nós para a gente criar a marca do zero, começando, né? Tá ali. O bebê tá nascendo, né? O cliente está escolhendo a cor do cabelo, a gente brinca, né? A marca, tudo, né? A gente brinca muito com isso, né? Aqui você pode escolher o seu filho como você quer que ele nasça, né? Você pode Verdade. dar alguns direcionamentos de como que você quer que esse filho, né? Se comporte, como que você quer que ele seja visto. E ao longo dessa jornada, de todos esses anos, a gente ajudou a criar muitas empresas do zero, né? Então, bebês nascendo e outros já, né? Grandes empresas multinacionais, né? De peso, e a gente também ali do lado. Então, vários estágios, e é uma delícia poder acompanhar isso, né? Verdade. A gente aqui já teve grandes oportunidades assim de novos negócios, né? Tanto negócios que foram bem sucedidos, como negócios que foram mal sucedidos, né? É, E eu acho o seguinte, é uma inquietude que existe, né? Para quem está na empresa, de muitas vezes ficar se perguntando para onde eu vou, de que forma que eu faço, qual o caminho que a empresa deve seguir, né? E eu acho que esse tema é muito importante porque ele traz assim sempre o empresário para sair da zona de conforto, né? Sim. Mas eu vejo também que é um problema porque muitas vezes a gente sai da zona de conforto e entra numa zona de conflito também. Então a gente acaba indo para uma área que muitas vezes a gente não quer, ou a gente acaba na verdade indo para uma cria algo só por criar, né? Então muitas vezes nem faz sentido tipo o projeto em si. E eu acho que era legal a gente conversar um pouco sobre isso, sabe? Tipo, quando é a hora, né? Quando é o momento de criar novos negócios, quando é o momento de fazer um projeto sair realmente do papel, sabe? Eu acho que a gente poderia começar por esse tempo. O que você acha? Sim, é muito interessante. Já vivemos essas fases, né, de projetos que foram muito bem sucedidos, inclusive Elas no Topo é um desses, o mais recente, né? E projetos que não rolou, né? Eu acho que para começar qualquer novo projeto, qualquer nova empresa, qualquer novo negócio, é muito importante que a gente possa validar ele de alguma forma, né? Então, entender, né? Esse negócio que eu vou abrir, para quem é? Né? Aonde que eu vou abrir? Né? É um negócio local? É um negócio online? Então, buscar, de alguma forma, validar minimamente isso para entender se ele é viável, se ele vai sair do papel e vai ter chances de sobreviver, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu acredito que deve ser feito, né? E falando do Elas no Topo, foi muito disso, né? A gente que teve, no nosso caso ainda teve uma questão espiritual, né? A gente acredita em Deus, né? E entende que Ele nos norteia e direciona nas nossas decisões, nossa tomada de decisões. Então a gente pediu muita direção para Deus, eu e a Natana, minha sócia. E a gente começou com um evento. Sim. Fomos sentindo, né, o mercado com esse evento. E acontece que também, quando um negócio é para dar certo, as coisas têm cheiro. Você fala muito isso, né? Ele já foi um grande sucesso em todos os aspectos. Eu falo isso assim com muito orgulho, com muita felicidade, porque foi um evento onde a gente alcançou mais de 100 mulheres, um primeiro evento, né? Tipo,
Tivemos depoimentos que a gente colhe até hoje, de janeiro até hoje, são 6 meses de depoimentos, assim, de transformação. Conseguimos fazer vendas lá, que nem era o intuito, depois, né, próximo a gente falou, não dá, né, pra gente só fazer esse evento, vamos, né, já começamos a perceber que o negócio tinha chances de ser um sucesso. E daí a gente fez o evento, daí fizemos uma primeira venda, foi show. Aí já fizemos esse segundo evento, dobramos. Então, você entende? Você vai fazendo e sentindo. E claro, com planejamento, né? Muito importante, né? Você entender também até onde você... Com planejamento, você tem mais clareza do que você quer, aonde você quer chegar, como que você faz para chegar. Porque também só ir fazendo... A gente já fez isso no passado, a gente aprendeu. Ai, vamos fazendo, né? Naquela... emoção, naquela adrenalina, naquele desejo de fazer acontecer, né? Do sangue empreendedor, não adianta. Só isso não adianta. A gente precisa, sim, ter esse senso de responsabilidade que a gente está colocando numa empresa... É um filho, né? Brincando de novo, né? Essa analogia é muito louca. É um filho no mundo. É uma responsabilidade muito grande, porque você pode envolver pessoas que você vai ter que contratar, você está envolvendo entregas que você vai ter que dar, seja de produto ou de serviço, o que for, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande por trás, antes de qualquer coisa, antes do sonho, do desejo, né? Então, eu acho isso também muito importante. Essa responsabilidade, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem que ter esse cuidado. Legal. Eu acho assim que toda empresa ela tem um começo, mas ela tem uma data de finalização, né? Talvez do próprio, não da empresa em si, mas da operação que ela faz, né? Então, por exemplo, assim, às vezes você passa a vida inteira ganhando dinheiro vendendo máquina de escrever, e aí chega lá a máquina de escrever elétrica, aí você fala, poxa, agora eu vou começar a vender máquina de escrever elétrica, eu sei vender máquina de escrever, eu sei, por exemplo, tudo que... a qualidade, eu sei, tipo, os mínimos detalhes para vender uma máquina de escrever. Aí agora chega uma máquina de escrever elétrica, aí você fica relutando com aquilo, né? E aí depois vem, sei lá, computador, tablet, celular, seja o que for, e vai substituindo a tecnologia e vai substituindo o jeito, o que a pessoa quer consumir, e isso bota em xeque aquilo que você faz. Então, só que a gente fica tão preso ao que a gente já faz, a gente fica tão preso à necessidade, né, tipo, de ter que continuar vendendo o que a gente já vende. E eu vejo que muitas vezes isso é o aspecto que mais faz com que a pessoa não queira criar um novo negócio. Não queira pegar o próprio negócio, olhar de fora e falar, peraí, as pessoas estão comprando ainda o que eu estou vendendo? O mercado ainda absorve? O mercado ainda quer? Ou, às vezes, o seu produto nem ficou obsoleto, né? A solução não ficou obsoleta, mas, às vezes, você tem uma oportunidade dentro do próprio negócio de aproveitar o ecossistema, de aproveitar N coisas e gerar, através disso, novas oportunidades, né? Se a gente parar pra analisar, tipo, as grandes empresas fazem isso com muita qualidade. Sei lá, Amazon Prime lá. Tipo, os caras, criaram um ecossistema aproveitando a própria base de clientes para trazer novos clientes, assim por diante e tal. Né? E não deixaram de fazer o que eles já faziam. Sim, a Netflix, né? Começou com streaming, depois eles já são produtoras de filmes, séries, vai evoluindo, né? A empresa não fica limitada só àquilo do que ela nasceu para ser, ela vai evoluindo, né? É engraçado porque no nosso mercado, e acaba que se expande para, não vou dizer, eu acredito que para todos, ou todos não, mas para a grande maioria dos mercados, a gente está vivendo uma inovação que é o ChatGPT, na inteligência artificial, e não tem como negar que isso vai impactar em muitos negócios, muitos. Estava até agora em reunião com o nosso assessor jurídico delas no topo, e a gente estava falando sobre isso. Assim, qualquer reunião que eu faço hoje em dia, as pessoas falam sobre isso. E a que ponto, né, nós como empreendedores, como empresários, estamos atentos a esse tipo de inovações que vão acontecendo, né, com esse avanço de tecnologia, isso cada vez mais curto, né, e mais rápido, para que a gente possa evoluir e também crescer a nossa empresa de uma maneira mais rápida, né? Porque a gente pode ficar com medo, com receio, né? Putz, eu tô ali na máquina de escrever, que nem você falou, não vou para um computador, porque eu nem sei como começa. E daí, né, você tem duas opções. Você paralisar com aquilo, não crescer, sua empresa ficar fadada, né, a fechar, ou, enfim, a não crescer, não evoluir. Ou você pode falar, vou aproveitar e vou sair na frente disso aqui. Mas tem um contraponto também, né? Porque eu acho que o inimigo do planejamento estratégico são novas ideias. Sim. Então, eu sempre fico naquela assim, putz, eu parto para uma coisa nova que é uma oportunidade, ou eu me mantenho firme numa solidez estratégica do que foi o que eu pensei. Né? Então, eu sempre penso nisso.
Será que eu estou ficando obsoleto? Ou será que eu estou mudando a rota? Então, isso é uma pergunta que eu acho que grande parte dos empresários fazem. Porque, assim... É um grande desafio, É um grande né? desafio. Por exemplo, lá chegou, beleza, IA, inteligência artificial, coisa muito legal, bacana e tal. Porém, você vai mudar tudo? Né? Beleza, ela pode ser uma ferramenta, mas, e aí, né? Tem aquele livro de 0 a 1, que ele mostra muito a diferença entre algo que é disruptivo e algo que é incremental. Né? Então, sei lá, a máquina de escrever para a máquina de escrever elétrica é incremental. Né? Você não mudou a forma de, sei lá, escrever um texto, só mudou a ferramenta, pouco ali. Já o computador é disruptivo em relação à máquina de escrever, porque ele realmente muda totalmente a forma de se pensar o negócio, né? Mas eu acho que é uma linha tênue, assim. A hora que eu preciso enxergar um novo negócio e a hora em que eu preciso, na verdade, continuar firme aos propósitos que foram desenhados para a organização, né? São duas coisas diferentes. E eu vejo que isso é muito tênue, né? É uma parada milimétrica, assim, um ajuste fino, sabe? Se eu tiver muito na operação, e vai ter erros e acertos. Eu já cometi esse tipo de situação. Eu já errei na mosca e acertei na mosca, né? Como diz o Washington Oliveto, né? Brincadeira de eu errei na mosca. Tipo, errei muito feio com escolhas que eu fiz, né? Você também. E já acertamos muito. Então, acho que esse primeiro ponto que a gente poderia elencar, assim, sabe? Beleza, você abriu falando que tem que ter validação e as oportunidades surgem. Porém, eu acho que a melhor forma de fazer essa validação de fato ser viável é vendo se o mercado em si, se ele absorveu a ideia por ser uma oportunidade, se também aquela ideia não vai contraponto ao objetivo traçado. Inicial, né? É uma linha tão tênue, né? E esse é o grande desafio do empreender, né? Porque para muitas coisas não tem uma receita absoluta, né? Porque por mais que sejam os mesmos negócios, estou aqui com duas empresas, entregam o mesmo tipo de produto, mas essa aqui sempre tem alguma particularidade que diferencia, né? Então, a tomada de decisão, se você não tiver muito bem na operação, isso que você falou é muito real, assim, as chances de acerto aumentam muito, né? Porque quando você não está ali 100% na operação, você não vê os pequenos detalhes, que geralmente é o que vai fazer a diferença para tomada de decisão, para novos caminhos, para ajustar ali, aumentar ali. Aquele famoso, o que vocês estão falando aí mesmo? Tipo, não, faz assim não. Você faz, né? Na verdade, só você foi para uma linha diferente nos últimos anos, mas quando você estava principalmente na gestão de projetos mesmo, fazia muito isso. Né? O que vocês estão falando aí no canto? Aí? Peraí, isso aí não faz desse jeito não. Joga mais para cá, joga mais para lá, tal. E isso parece centralização, parece com microgerenciamento, mas dependendo do estágio que a empresa está, alguns cargos, não necessariamente o dono, né? Mas alguns cargos precisam ter esse microgerenciamento, porque senão acaba além de perdendo a oportunidade, desviando do foco e às vezes não enxergando se aquilo realmente é uma oportunidade, né? Exatamente. Vou anotar um primeiro ponto, então, aqui, ó, de insight. Vamos lá. Primeiro... o primeiro insight o primeiro insight é em russo. Você vai ter que... Caleidoscope... Só a inteligência artificial que vai descobrir o que estava escrito aí. Então, o primeiro insight que a gente pode falar é o quê? A gente pode falar que, basicamente, é saber identificar quando é oportunidade, né? Versus desvio de rota. Certo? Acho que esse talvez seja o primeiro ponto que a gente podia colocar aí. Sim. E talvez já vem com o segundo insight, que seria a operação, né? Que vai dizer, certo? Tipo, acho que tá na operação, acho que faz a grande diferença de realmente novo negócio, né? De saber se é um novo negócio. Sim, esse olhar atento, né? É importante essa clareza. Eu sempre falo muito de clareza. Tenha clareza, né? Tenha clareza de informação, tenha clareza de onde você quer chegar, tenha clareza de dados. Você fala, nossa, né? Parece ser tão simples, mas geralmente a gente só sai fazendo, e só sai ali criando, e só vai produzindo, né? E ainda mais quando você começa um novo negócio, você começa ali na força da sua mão, né? Você não tem já uma equipe montada, a menos que você venha com um investidor, mas, né, 90% dos negócios é ali, é o dono botando cara a tapa e fazendo tudo. E daí, nessa ânsia de fazer o negócio acontecer, né? Porque, você acaba fazendo e não tem essa clareza, você perde a clareza. Vai ficando tudo meio, né? Vai perdendo essa clareza.
E daí você deixa de olhar esses detalhes da operação. Você esquece para onde você queria chegar quando você vê que você já está indo por aqui, né? Porque a gente fala, né? Daqui até São Paulo, estamos em Itu. A gente tem diversas formas de chegar até São Paulo. A gente pode ir pela rodovia Bandeirantes, pela Castelo Branco, a gente pode pegar outras rodovias aí. Tem dezenas de formas Até de estrada de terra, acho que chega lá, né? Sim, sim. Posso Pega ir de. barco. Posso ir. Não, barco não, mas eu posso ir de helicóptero, não é? Ó, faz top, hein? Não é? Asa Delta tem motor? Não sei, acho que não. Né? Ai, eu nunca sei, mas eu acho incrível. A gente Eu gosta, né? também Dessas nunca sei se adrenalinas. A gente asa adora, né? delta, Isso. paraglider, sei lá, não sei qual que é a diferença. Mas dá, balão, né? Então, tem várias formas, entendeu? A gente vai ficar aqui pirando. O ponto é que, às vezes, no empreendedorismo, o que acontece é que a gente quer ir... Então, assim, meu foco, então, minha meta atual é ir daqui até São Paulo, né? Fazendo essa analogia para o negócio. Aí você fala, bom, eu já analisei que o melhor caminho que vai me propiciar que eu chegue com o melhor tempo, com o melhor custo, com uma pista que é muito boa, porque vai ter menos chances de quebrar o carro, de furar um pneu, de não sei o que lá. Então, você faz toda aquela análise. Você fala, bom, e daí eu tô nesse ponto da cidade, eu tô aqui na saída perto do shopping, né? Porque aqui tu vai entender. Então, o melhor caminho é a estrada de Cabreúva, Bandeirantes. Melhor caminho. Aí você começa a empreender. Aí você pega o carro, nananã, quando você vê, você já tá meio que indo pra Indaiatuba, assim, o caminho já tá, né? Você fala, nossa, mas peraí. Não, é São Paulo, tá. Daí então você faz e volta. Aí quando você vê, você tá em outra rodovia. Porque você, entende? Esse é o grande Eu lance. acho, então, que a analogia boa seria assim. É empreender, andar de carro e não andar de balão. Porque a gente que voa de balão, você lembra sabe que que depende do vento. depende do vento. Então, assim, você sabe que você vai voar, mas você não sabe onde você vai pousar. Sim. Certo? Então, Nossa, tipo assim, eu acho que a melhor fantástico. analogia é, sei lá, tipo, a gente... É que, às vezes, a gente fica tão louco empreendendo com esse negócio, né? De novo, tem um negócio assim, eu vou fazer. Que a gente vai e pega até o balão. Sem nem saber. Daí até você perde a noção louco total. É que a gente tá no meio do carro, a gente pega o balão com o carro em movimento. Deixa o carro vai, daí o carro capota, você tá no balão, você fala, meu Deus do céu, pra onde eu tô indo? Vai parar, sei lá, né? Mas eu acho que o grande lance é entender que realmente onde você quer chegar. E talvez o carro é a melhor estratégia, né? Não melhor, é a melhor ferramenta. E a estratégia é o caminho. Então, beleza, eu posso mudar, pegar o Rodonel, usar o Waze ali e tal, como uma ferramenta que vai me encontrar. Porque de repente teve um acidente na estrada, eu preciso recalcular a rota. A tecnologia é muito boa, né, para o empreendedorismo. Eu tenho que recalcular, né? Então, às vezes acontecem situações, né, nos nossos negócios que a gente tem que recalcular. Mas não deixa o carro e pega o balão. Ou eu... Já sai de balão. Ou eu vou caminho de Porto Feliz. Mas pera lá, São Paulo é pra lá, Porto é pra cá. Tô no caminho, toda na direção errada. Tem nada a ver. Eu lembro até quando você assumiu a Imprima, que era uma empresa de confecção que a gente teve, que você calculava bem a rota, né? Então, falava, beleza, de manhã passa, vai por aqui e tal, porque parece besteira, mas quando você soma os custos no fim de um mês, isso faz uma total diferença. Sim. Então, vamos anotar outro insight aqui, que seria escolher, ou melhor, saber o rumo, né? Saber a rota. Saber o destino. Saber o destino. E não se desviar dele. Tá. Né? Eu acho que assim, beleza, eu sei que eu quero chegar em tal lugar, só que assim, tem um problema nisso tudo. Quando que você descobre, né? Porque assim, eu vejo assim, beleza, eu acho que essa analogia do balão é tudo, assim, sabe? Às vezes a pessoa tá começando a empreender, ou a empresa já tá há muito tempo no mercado, você cansa, e você fala, vou mudar de tal, isso, aquilo. E realmente, a parada do balão é muito real, porque quem nunca andou de balão sabe como é que é, né? Não sabe como que é, mas tipo, você sobe e você não sabe onde você vai pousar. Porque depende de temperatura e o vento, né? As rotas do vento com a temperatura. Se ele quer, sei lá, mais pra direita e ele tem que ir, sei lá, subindo com calor, as camadas, encontrar uma rota de vento que esteja jogando pra direita. Só que não necessariamente ele vai conseguir uma rota que vai pra direita, né? Sim. E eu vejo que empreender é muito assim. Às vezes a gente fica só diminuindo ou aumentando o calor e vai levando a gente pra mais ou menos onde a gente quer chegar, né? Mas a gente não tem exatamente a noção onde a gente quer chegar. Então, eu acho que isso gera muita ansiedade também, né? Gera muita ansiedade. E aí, com conhecimento, eu vejo que a gente pode diminuir um pouco isso. Esse é o grande fator, né? Entrar com conhecimento, com quem já passou por uma jornada. Eu, por exemplo, gosto muito de ler biografia, não para ver o que as pessoas fizeram de certo, né? Mas o que as pessoas fizeram de errado.
Essa é uma grande sacada que você faz. Porque É maravilhoso. automaticamente você vai lá e, você fala, isso aqui não é uma coisa, isso aqui é uma coisa que eu tenho que me atentar. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, né? A gente tem falado muito no Elas no Topo, e não posso dar spoiler, mas a mulherada que nos segue já tá vendo e estão todas curiosas que a gente vai lançar na semana que vem algo. A gente está usando o slogan, né? O treino nunca acaba. Quando a gente empreende, a gente tem que ter essa premissa muito bem estabelecida, porque a gente não pode. Sei lá, eu vou concorrer a uma Olimpíadas, natação. Beleza. Eu vou aqui. Então nadar é assim, tá? Se você não treinar, você não vai ter sucesso. Você não vai nem conseguir participar. Sim. Então, é muito importante que a gente, na gestão dos nossos negócios, a gente tenha esse olhar, né, para essa capacitação, para esse aprimoramento. O treino nunca pode acabar. A gente nunca pode achar que estamos, disso, né? A gente nunca pode achar que a gente está preparado. Nunca. A gente vai estar sempre tendo que... Porque sempre tem novos desafios, né? O mercado vai mudando, as coisas vão acontecendo. Então, se você não tiver ali em constante aprimoramento, você vai em algum momento, né? O balão vai... Um cara que eu gosto muito de ver o que ele fala é o Bernardinho, né? Que é um grande vencedor, ele fala muito disso, né? O melhor é o que treina mais. Então, ele falou, pode falar o que for, eu sempre trabalhei com diversas equipes, ele falando, mas o melhor é o que treina mais, não tem jeito. Sabe o que é engraçado? É que a gente tem o hábito de pensar assim, né? Principalmente, de novo, trazendo ali, para quando você vai criar um novo negócio, de novo, né? Geralmente é você e mais um ou dois, ou só você. Então, o tempo é uma coisa, é escasso, né? Porque você tem muitas áreas para administrar, para gerir na empresa, né? E daí, a sensação que a gente tem, e eu acho que até pela cultura que nós temos no nosso país, é de que o treinar, né, o estudar, o se aprimorar, é meio que perda de tempo. É assim, mas eu tenho que fazer isso. Isso aqui é mais importante do que o estudo, do que o treino. Só que, na verdade, se você pegasse 1 hora do seu dia para treinar, tudo aquilo que você está fazendo, você conseguiria remir o tempo. Você conseguiria fazer na metade do tempo, em 1/3 do tempo, com muito mais inteligência, com muito mais estratégia. Sem contar que o conhecimento vai sendo empilhado. Exato. Então, 1 hora por dia, você vai cada vez mais empilhando. Exato. Se esse dia já pode ser melhor por conta daquele conhecimento, imagine isso em anos. Em escala, exato. Então, a gente tem que ter, de novo, né, pensar nisso com outro olhar. Né? Você não está perdendo tempo. Você não está deixando, eu vou deixar de atender o cliente. Na verdade, você não vai deixar de fazer. Você vai fazer melhor se você se propiciar isso, né? Ter esse tempo para esse treino. Né? Porque muitos empreendedores, eles se transformaram em empreendedores por uma oportunidade que surgiu. E aí a impressão que dá é que quando você está treinando, você está perdendo tempo e não está na operação. Mas a oportunidade que geralmente surgiu da área que ele atuava, certo? Então, ele não sabe, muitas vezes, 90% para mais, das pessoas que querem abrir o negócio, elas sabem como elas entregam o serviço ou como elas podem vender aquele produto, mas elas não sabem gerir aquilo. Sim, total. Aí é que é o grande lance. Então, eu começo uma empresa sem saber sobre gestão. Sim. Que chance que você tem de sobreviver? Aí você não treina, né? Usando essa palavra de treino. Aí você não se aprimora, você não busca se conhecer, saber sobre finanças, saber sobre marketing, sobre vendas, sobre atendimento. Você não sabe atender. Sim. Você não sabe. E não é nada demais, né? Não. Por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito, que é a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Então, toda vez que você busca isso como espírito de vida, eu tenho que me preparar, isso soa até às vezes de uma forma ruim, porque você perde coisas, né? Você perde tempo para ganhar, né? Você acaba, na verdade, tendo que abrir mão de muitas coisas, tal, para poder se preparar. E automaticamente você gera uma ansiedade, você fala, peraí, isso aqui não tá funcionando. Mas é tipo aquela analogia lá da martelada na pedra, né? Você vai martelando, até a hora que a pedra, ela quebra. A impressão 1%, que dá, né? Que foi a última martelada que abriu a pedra, mas foi todas as outras demais. Então, às vezes, você tá numa situação X empreendendo, você não tem noção de como você vai resolver e, de repente, você consegue resolver. Mas não foi de repente. Foi aquele empilhamento de conhecimento que traz clareza para como dar essa solução para aquela dúvida que você tem, para aquele problema que você tem, né? Exato. É a soma disso tudo, né?
A soma da sua história, beleza, a soma do seu conhecimento técnico que te fez virar empresário e o conhecimento gerado mesmo, né? Não é perda de tempo conhecimento, né? Sim. Acho que a gente pode O anotar que treino nunca acaba. conhecimento é luz, certo? Uhum. Bom, muito legal. Eu acho que assim, também essa questão dos novos negócios, ele é uma questão também que precisa de gestão de projetos. Porque Importante. você vai começar algo novo, mas você tem tudo ainda para cuidar. Então esse é o problema, tipo, você tem a vida, né, tá acontecendo. Para quem já galgou alguns pilares, tem algumas conquistas que precisam ser usufruídas, que você não quer abrir mão. Então, geralmente, quando a gente está no início da jornada empreendedora, você começa você faz tudo em todo o tempo que você tem, porque você às vezes não tem nem como aproveitar alguma coisa que a própria vida te deu. Então, você pega todo o seu tempo. Eu lembro que eu ia para a faculdade, eu chegava da faculdade, eu ia estudar, e eu já estava empreendendo, então eu usava todo o tempo da minha vida. Hoje não dá para fazer isso. Hoje tem outras conquistas que eu preciso saber também aproveitá-las. E ao mesmo tempo a operação fica cada dia mais insana. Que horas que você tem daí para tocar um novo projeto? Esse é o grande desafio. Né? Então, e não dá para... Tem coisa que precisa de pressão, tem coisa que você precisa de foco, de energia. Né? Então, a questão de novos negócios dentro da empresa, ele precisa ser muito bem gerido, porque senão você perde a atual operação e você ainda não consegue tirar aquele projeto que às vezes é uma grande oportunidade do papel e você culpa que aquele projeto ele não foi bom o suficiente. Mas não foi o projeto, foi a gestão do projeto. A gestão de tempo, né? Eu vejo assim, falando desse universo de empreendedorismo feminino, mas que cabe também para o masculino, é que as mulheres, elas ainda têm algumas áreas onde elas atuam um pouco mais, né, fortemente, que querendo ou não, com filhos, né? Ainda mais para quem é mãe solo, né? Sim. A casa, muitas vezes, ela fica numa responsabilidade um pouquinho maior com relação a isso. Então, tem algumas coisas, né? E eu sempre recebo mensagens assim, como que você lida, como que você faz para, né, para administrar tudo que você precisa ao longo do dia, né? A vida, família, empresa, você pessoa, né? Porque existe uma pessoa que precisa ser cuidada. E daí, uma coisa que eu acho muito importante é a gente saber organizar bem a nossa agenda, né? Então, você tem ali 24 horas, assim como qualquer pessoa. O que você vai fazer com essas 24 horas, né? Qual que é o melhor período, o seu período que você produz melhor, né? Você tem que saber, né? Então, quando que eu tenho minha produtividade é melhor? Então, nesse momento, eu vou focar nos meus negócios, né? E deixar tarefas que são mais tranquilas, mais simples, mais manuais, que não dependam de um nível de concentração, para um período do dia que não dependa desse meu punch, né? Eu acho que isso é muito importante. Tecnologia também, saber usar as tecnologias a seu favor. Nunca foi tão fácil aprender, se você parar para analisar. Então, eu, por exemplo, agora passei a utilizar o Notion, que é uma ferramenta de gestão de diversas frentes, né? Você pode cuidar da agenda, anotações, planilhas, análises. E eu peguei e falei assim, eu preciso encontrar a melhor forma. Eu sempre usei muita tecnologia para conseguir priorizar o meu tempo, saber organizar o meu tempo. E agora eu falei, beleza, todo mundo tá falando dessa nova ferramenta, eu preciso usar. Aí o que eu fiz? Eu falei, e agora? Você abre o Notion, ele é um papel em branco. É muito louco. Ele é tão fácil ao mesmo tempo, tão complexo de começar, né? O que eu fiz? Eu peguei um final de semana inteiro, assisti, 30 vídeos, abri, já comecei a usar, fui lá, assisti mais uns 10 de acordo com as dúvidas que eu tinha. E hoje, assim, eu ganhei muito tempo na minha gestão de tempo. Só que aí a gente usou o conhecimento, que é o que a gente acabou de falar, atrelado a conseguir gerir o tempo. Então, eu tenho lá cadernos sobre novos negócios, novos projetos, melhorias incrementais que eu tenho que fazer na agência. E fora toda a restante da minha vida tá lá. Então, assim, foi algo que eu fiz que não me custou nada além de tempo, né? Não teve um custo de um curso necessariamente para isso. E eu consegui melhorar absurdamente a caixinha mental mesmo, as coisas que estão dando na minha cabeça, tal, isso, aquilo. E por quê? Porque o conhecimento que a gente falou que é luz, ele hoje é abundante e disponível. Né? E dá pra gente aproveitar, né, momentos, né? Por exemplo, você tá cozinhando, você tá lavando a louça, você tá dirigindo. São tarefas que seu cérebro ele já faz no automático, você não precisa raciocinar pra fazer, né? Mulher, eu faço a unha. Quando eu faço, às vezes que eu faço em casa, né? Na correria eu não consigo ir numa manicure pra fazer.
eu mesma às vezes faço. É uma tarefa extremamente manual que não depende de concentração, de uso da minha mente nenhum. Então, aproveitar também desses momentos para conseguir fazer, por exemplo, né, para fazer o treino, né, para poder adquirir conhecimento, para poder aprender algo que você precisa para o seu negócio, isso é uma outra sacada muito legal. Muito legal. E uma outra coisa também, né? Eu vou abrir um novo negócio e tal. Então, assim, eu também entendo que a nossa vida, ela é de fases. E a gente tem que respeitar isso, assim, de certa forma, né? No sentido para não ter uma autocobrança gigantesca. Vou explicar, né? Acabou de acontecer, né? O Elas no Topo, a segunda edição do evento. E quando você faz um evento, ainda mais do tamanho que é o Elas no Topo, com tudo que a gente propicia de experiência, é algo que requer muita energia e muito tempo e muito gás, né? Meu e da Ná. E daí a gente entende que nesse tempo, pelo menos por 2 semanas, é quase que assim, dedicação total nossa para esse negócio. Então, eu já entendendo isso e tendo essa clareza disso, eu sei que nesse período, algumas coisas, algumas áreas da minha vida vão ter que ficar. Não vão poder ter tal atenção minha. Vão ter que ficar, algumas coisas tá em segundo plano. Eu falei, deixei de ir pra academia, né? Eu não tive tanto tempo com a Sarinha, como eu tenho geralmente. Então, eu fui, né, busquei ali rede de apoio. Mas eu tinha clareza. Quando você não tem isso, quando você não sabe que isso é uma fase, que você precisa ajustar algumas coisas na sua agenda por conta desse momento, você se cobra, você começa a se martirizar, e aquilo começa a ficar pesado, e daí aquilo que poderia ser gostoso, prazeroso, que você está fazendo porque você vê que, tem futuro, que o negócio que vai, é um negócio que vai dar certo, fica tão pesado que você às vezes não consegue nem tirar efetivamente do papel ou da melhor forma possível, extrair o melhor daquilo possível para ele ser muito bom. Então, nesses momentos, nessas fases que eu tenho sempre essa clareza de que isso aqui vai acontecer, tudo bem. Aí depois a gente recalcula a rota. Né? Até então, porque o próximo degrau dói muito, né? Você vai subir o próximo degrau, dói a questão de não saber o que você vai encontrar, dói a carga de energia que você tem que colocar, o quanto de conhecimento. Aí a gente também hoje tem um medo de errar, né? Porque a gente está sempre exposto, né? Sempre comparando a nossa vida com a vida das outras pessoas. Automaticamente isso faz com que a gente tenha uma disponibilidade, assim, de uma angústia gerada, sendo que é normal. Tipo, eu tava vendo assim, a criança até ela começar a andar, ela cai não sei quantas mil vezes. E aí depois que ela andar, ela vai ter mais que, sei de lá, 2.000 vezes. acho que é 2.000 vezes, né? Então, tipo assim, a gente tem muito, muito medo do próximo degrau, tanto pela questão da zona de conforto, como também porque é normal. Então, você só vai conseguir chegar no próximo estágio projetando esse novo estágio, né? E fazendo as coisas tal para chegar nesse próximo estágio. E aí eu vejo que quando você pensa nisso na empresa, né, você vendeu a vida inteira a máquina de escrever. Como é que você vai fazer para vender agora computador? Né? É muito melhor para o seu cliente, é muito melhor para a empresa, porque às vezes os concorrentes não estão se atualizando para aquilo, mas você vai ter que pegar e ter uma carga de energia, uma densidade tão grande, intelectual, isso, aquilo, que você acaba não dando esse passo por medo, por não enxergar o que está acontecendo na tua frente, não imaginar que o próximo degrau ele vai ser, na verdade, benéfico. Por mais que às vezes você desequilibre, vote 2, 3, mas essa projeção ela tem que acontecer, ela vai dar certo. Entendeu? Você às vezes é uma mola, né, que você está jogando para trás para você ter um posicionamento para avançar muito mais à frente, né? Exato. Então acho que a gente pode colocar aqui a gestão do tempo aqui como um próximo item, né? Gestão do tempo. E como fazer as coisas sem dinheiro? Acho que é um próximo item. Porque você é muito boa nisso, né? Eu acho que eu também me considero uma pessoa boa nisso, tipo, de conseguir tirar projetos do zero, tal, isso, aquilo. Mas como é que a gente pode se ver tendo isso como premissa? Porque assim, eu vejo que muita gente coloca em xeque novos negócios, até mesmo começar um negócio por não ter dinheiro. É óbvio, tem gente que tá numa condição miserável de vida, né? Uma condição que realmente não tem nada de dinheiro. Mas não existe ganhar dinheiro, existe fazer dinheiro, né? Make money, né? Make money, que os caras falam, né? Nos Estados Unidos, né? Sim. Make monners. Tipo, como que eu vejo que você tem essa característica muito grande de conseguir estruturar algo, fazendo o próprio negócio gerar grana, para daí desse negócio fazer ele acontecer, né? Então, acho que isso é uma característica muito importante, porque dinheiro é sempre um impeditivo para tudo. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso. Se eu tivesse dinheiro, eu faria aquilo, né?
Eu tenho algumas estratégias que eu uso, que eu faço, que já ajuda muito nisso, Rafa. E que, de novo, né, às vezes eu falo que para mim parecem coisas tão simples, mas que no dia a dia a gente não faz, é isso que é o que impacta. Então, por exemplo, né, fazer cotações. Às vezes a gente fala, eu preciso comprar tal coisa. E já sai comprando. Fazer cotações e pesquisar é de um poder tão grandioso. Então, você vai começar um novo negócio, você precisa fazer uma série às vezes, de compras, né? Ou que seja pelo produto que você vai vender, pelo serviço que você vai prestar, enfim, pelo o que for. Faça cotações, negocie. E fazer cotação não é comprar mais barato, né? Não, Isso que é louco, porque quando você ainda cota, você consegue saber que você precisa comprar às vezes o mais caro, porque senão o molho pode ser mais caro que o peixe e tal. Exato. Você consegue, às vezes, encontrar alguma coisa que seria muito melhor com um preço também menor do que aquela primeira que você já tinha achado de cara. E sai até aquela ansiedade, né? Você fala assim, Sai. será que eu comprei o mais barato? Aí você fala, não, mas pô, eu não comprei o mais barato, mas eu comprei o melhor. Porque eu sei que o melhor aqui vai me dar, sei lá, mais tempo de vida para alguma coisa, tal, isso, aquilo. Né? Vai durar mais. Sim. Ou não, o melhor ele me traz uma certa, né? Tipo, Sim. E eu sempre tenho esse cuidado também de olhar os micro valores, sabe? Assim, eu tenho esse olhar. Se eu não tenho dinheiro nesse momento, eu não vou gastar com coisas que não precisam ser gastas nesse momento. Então, eu sempre busco ter esse olhar também, entendeu? Isso aqui é necessário, mas eu posso agora, eu consigo comprar isso agora. Faço perguntas. E daí eu falo, tá. Não, você até tem, né? Eu não me lembro agora, são 3 perguntas, né? Eu posso, eu quero, eu desejo. eu posso, eu quero, eu, sei lá, não lembro de cabeça. Também não tô Passou. lembrando. Mas essas perguntas são muito importantes porque nos faz gerar consciência de que às vezes aquilo realmente eu não preciso naquele momento. Então, eu seguro, né? Porque às vezes, de novo, nessa euforia de empreender, a gente quer deixar tudo perfeito e nananã. E daí, isso é mais uma dica dentro dessa sua pergunta. Não precisa e não devemos ter tudo perfeito para começar. Jamais, jamais. Vai fazendo e melhorando, vai fazendo e melhorando. Porque daí você vai fazendo dinheiro e com esse dinheiro que você está fazendo, você vai usando ele para poder melhorar. Se você esperar estar tudo perfeito, chances são de você não conseguir chegar, porque nunca vai estar perfeito o suficiente e você vai acabar se perdendo no caminho. Sim. Então, acho que essas são algumas ideias assim, eu que eu acho que posso também dar. tem a questão de você tirar o projeto do papel, do zero, novos negócios, novas empresas e tal. Tem a ver também com o teu nível de experiência naquilo, né? Você vai fazer mais ou menos alcance com aquilo se você tiver mais ou menos experiência. Não necessariamente você vai ter muita experiência para algum projeto que você está começando do zero, então você vai ter que apanhar muito mais, né? E, às vezes, você basicamente está com bastante experiência numa coisa e você fala, isso aqui eu já consigo me desafiar mais, isso eu consigo me desafiar menos. Por quê? Porque muitas vezes, tipo, você vai fazer um projeto que não é Elas no Topo. Aí, era um projeto que surgiu, você pega todos os fornecedores e você fala, eu vou te pagar em 30 dias. E você recebe os ingressos na data presente ou consegue colocar uma margem para antecipar o valor. Então, você trouxe o caixa para valor presente, né, a entrada para valor presente e você tem uma saída para o futuro. Então, você consegue fazer o famoso fluxo de caixa trabalhar certinho para você. Né? Eu vejo que essa é uma engenharia que muitas vezes a gente começa projetos e não sabe. Por exemplo, quando você está vendendo algo que não vai gerar custo para a operação, ok, né? Mas se não, muda de figura. Eu acho que o ponto, então, é fazer compras inteligentes. E o que isso significa? Fazer orçamentos, vários orçamentos. E daí analisar, né, o que tem de melhor em cada uma desses orçamentos e o preço que mais possa, né, ser interessante dentro dessas entregas. Fazer boas negociações daí com relação a pagamento, para você ter tempo, né, de receber e pagar, enfim, para você ter um espaço ali de pagamento. E uma outra coisa que eu lembrei também é que é legal se você consegue fazer parcerias. Às vezes permuta, que daí você não precisa entrar com dinheiro, entende? Sim. Isso é bem legal também. É uma estratégia que te faz com que você não coloque dinheiro na frente. Sim. E eu vejo assim, dentro das empresas também, que a gente está falando muito para os donos, mas, por exemplo, alguém que tem um cargo dentro de uma empresa e percebe que está faltando inovação dentro dela. Você fala, mas a empresa não vai me apoiar.
nesse novo projeto, nesse novo produto, nessa nova situação? Uma das formas é fazer um piloto daquilo, né? Ir para o mercado, testar se aquilo faz sentido e depois você vem com uma resolução já para as pessoas que estão acima de você. Então você já gera ali um caso mesmo. Você vai falar para as pessoas, olha, eu tenho um caso. Então eu penso nessa inovação assim, 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 mas eu já testei, eu te enfrentei essas dificuldades, eu vi que tem esses dilemas. Por quê? Porque quem está com a caneta para assinar o cheque vai ter muito mais informações para falar, vamos avançar ou não vamos avançar. Né? Porque a falta de dinheiro sempre é impeditivo. Mas o teste, a validação que você falou, inclusive, ela gera conforto para tomar decisão. Porque assim, o grande problema de uma corporação é o quê? Vou tomar decisão. Vou tomar decisão, vou tomar decisão, vou tomar decisão. É o dia inteiro alguém tomando decisão. Sim. E aí, se você gera esse conforto para a pessoa que toma a decisão, ela vai jogar no teu time. Ela fala, não, faz sentido. Ou, inclusive, você percebe que a tua ideia é uma viagem. Não faz sentido para aquele momento. Pelo menos Você podia até se também. queimar, né? Podia se queimar, exatamente. É tão legal porque a gente começou o podcast falando disso, né? Para empreendedores, né? A primeira coisa, teste, valide, né? Se esse novo negócio, ele tem chances, né, de. E daí você está falando também para quando você já tem uma empresa, já está ali, né, dentro do mundo dos negócios, já está estabelecida tal, como que você pode, né, inovar. Sim. Também. A gente voltou, né? Tem um livro do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer, que ele fala o seguinte, primeiro você escolhe as pessoas, depois você vê o que você vai fazer como projeto. Então, qualquer coisa que você vai fazer na empresa, teve uma ideia, né? Antes de você sair executando, você escolhe as pessoas. Então, assim, eu acho que uma das formas também de você resolver essa questão de grana, falta de grana para um projeto, para um novo negócio, é também você vender essa ideia para outras pessoas que são tão competentes que vão somar naquele projeto. Né? Então, por exemplo, você está dentro de uma empresa, né? Ou um empresário que está ali sonhando com alguma coisa, pensando numa ideia nova, tal. Às vezes ele não vai, às vezes não. Ele provavelmente não vai conseguir executar aquilo sozinho. Então é importante que ele tenha pessoas que ele possa confiar para dividir algumas ações, algumas ideias, para justamente essas pessoas trazerem tanto insumo para corroborar naquilo, como também para as ações em si, né? E aí o que acontece? Assim, tipo, muitas vezes a gente fica com medo. Eu vou dividir isso aqui. Isso tem a ver até com algumas questões psicológicas que a pessoa tem, às vezes, algumas travas, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes ela tem realmente receio das pessoas o que as pessoas vão achar da ideia dela. E eu acho que grandes negócios, grandes projetos, tal, isso aquilo, eles são baseados em pessoas. Então, assim, a gente primeiro fala sobre grana, não tenho dinheiro para tirar o projeto do papel. Mas será que se você escolher as pessoas certas, né, mesmo que seja alguém que vai te mentorear, alguém que já fez, alguém que já fez algo parecido, alguém que está do outro lado do mundo, que você pode mandar um e-mail e falar assim, tô com uma ideia aqui, você acha que você teve de dificuldade? Então, assim, a falta de grana, muitas vezes ela fica no caminho se você escolher as pessoas certas para esse processo, entendeu? Isso aconteceu inclusive com vocês, né? Nós não tô. Sim. Vocês se uniram. Sim. Unimos duas forças muito grandiosas, né? Vou deixar mas é uma realidade, né? De mulheres que eu e Natana que estamos no mercado há muitos anos, mais de uma década, que já cuidamos de vários negócios. E olha como isso é poderoso, né? Quando você une forças, né? E você está falando aí, quando a empresa, né, que precisa de pessoas para trabalhar dentro da empresa, né? Eu sempre falo que uma empresa, né, um CNPJ ele é feito de CPFs, não adianta, né? Então, assim, a gente tem que saber quem a gente coloca no nosso negócio para poder fazer isso crescer de maneira saudável, sustentável, com punch, porque se você tem as pessoas certas, você encurta tantos caminhos, né? Isso é tão poderoso. E daí, quando você procura, né? Então, tá falando também da questão, eu e a Natana, né? De uma sociedade, né? De uma parceria daí de sociedade. Você falou de parceiros, né? Parceiros para ser como funcionários, daí parceiros para sociedades e parceiros também para mentores. Mas daí, falando de sociedade, né? É um ponto muito importante, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai ter como sócio ali na nossa empresa. Então, se eu puder dar dicas, né, sobre como que eu faço para escolher um bom sócio, né? Eu acho que tem que, antes de qualquer coisa, ser uma pessoa que tem os mesmos valores que os seus. Se essa pessoa não tiver... Não necessariamente igual a você, mas tem que ser os mesmos valores que você. Sim, exatamente. Porque isso já é um bom caminho para ser um sucesso,
né? Não que vai ter questões que a pessoa vai discordar e você vai, né? Mas se vocês têm os mesmos valores, vocês alinham esses pontos e chega no denominador comum. Sim. Né? Ter também muito claro o que cada um espera do outro, o que cada um vai entregar. Isso é tão importante, porque daí senão você fica naquela, você começa já uma relação, né? Uma sociedade é um casamento, só que a parte mais, né, ali, né, tensa, né? Porque você está ali no dia a dia de trabalho. Então, se você tem muito bem formatado o que você vai entregar e o que a outra pessoa vai entregar e até quais são os limites dos dois lados, vocês têm uma relação muito mais saudável, equilibrada e de muito mais sucesso, né? Legal. Então, acho que a gente pode colocar aqui que confiança, né? Confiança entre as parcerias, né? Porque daí o que a gente falou, é parceria de funcionário, de sociedade, de mentores. Sim. Então, ter mentores é algo fundamental, né? E a gente fala como mentor, às vezes você não tem condição, né, financeira de contratar, às vezes está num estágio que não dá, mas que seja alguém, um conselheiro, uma pessoa da sua confiança, que você sabe que já galgou caminhos, né, e que pode te dar algumas luzes ali para aquilo que você está vivendo, né? Porque quem já viveu, né, quando a gente vive alguns processos, fica muito mais fácil para a gente falar para o outro, né? Olha, acho que esse caminho aqui não vai ser bom. Esse caminho aqui vai ser muito melhor. Enfim, quando a gente vive, né, aquilo que a gente vive é a nossa base para a gente poder elevar qualquer pessoa que está começando, que nunca viveu aquilo. Sim. E eu vejo também que, assim, talvez para dar uma encerrada nessa questão de novos negócios, tal, como a gente faz para tirar projetos do papel, eu acho que muita coisa está na nossa cara. E a gente não vê. Né? E geralmente isso serve para qualquer situação, qualquer problema dentro de uma empresa. Por exemplo, hoje eu estava com um empresário, ele deve ter, sei lá, uns 300 funcionários, e ele falou que ele chamou a agência lá e falou assim, eu não quero geração de lead, novos negócios, venda. Eu quero que você me ajude a mostrar as ações que o nosso RH faz. Porque eu sei que os meus 300 funcionários são 300 pessoas que podem vender a nossa empresa. Uau! Então, automaticamente, ele falou assim, eu quero demonstrar isso. Eu quero que o mercado perceba o quanto a gente gosta de tratar de gente para que essas pessoas tratem muito bem os nossos clientes. Porque eles serão 300 vendedores. Eu falei, fantástico isso. É muito fantástico. Eu falei, se isso é uma forma de gerar negócio. É um novo negócio dentro do negócio, se você parar para analisar. Sim. Tipo, porque ele consegue trazer muito dinheiro no médio prazo, se ele entender que o RH... Tipo, é talvez o pilar mais importante da empresa dele. Então, tipo assim, tava na cara dele, ele conseguiu ter esse insight. Então, todo o planejamento de marketing vai ser pautado em ajudar o RH com ferramenta, com ideias, mostrando campanhas tudo, para que os funcionários falem, de fato, a empresa que eu trabalho, ela realmente é diferente de todas as outras. Sintam parte daquilo, né? Não só mais uma peça, né? Porque muitas empresas tratam a equipe como mais um número, é uma peça, né? E não é. Né? Exato. É uma peça fundamental. Cada um ali tem a sua... a sua particularidade, exatamente. Então, ele é necessário para estar ali, em todas as áreas. Mas o ponto que eu quero colocar é que, às vezes, o grande insight de um novo negócio, de um projeto, está dentro tá na cara. Sim. Tá na cara, entendeu? Tá na cara, tá dentro da empresa. Tipo, tá com a pessoa que, varre a empresa. Né? Tipo, uma vez eu não sei exatamente como é a história, mas o Kennedy, ele perguntou pro cara que tava varrendo o chão da estação da NASA. Então o Kennedy tava lá, ele chegou e perguntou pro cara que tava varrendo o chão. Ele falou, qual que é a sua função aqui? Daí o cara respondeu assim pra ele, eu tô ajudando o homem a pisar na lua. Olha, ele falou, não tô varrendo o chão. Entendeu? Então, tipo, o cara... O senso de propósito daquele cara fez com que realmente um dia o homem pisasse na lua. Então, tipo, tá muito mais na cara nossa aquilo que às vezes a solução de 10 anos de crescimento da empresa tá às vezes com alguém que tá ali dando bom dia para todo mundo, você nem tá nem percebendo, entendeu? Você falou que é uma empresa com 300 funcionários, uma empresa grande, né? Fatura alguns milhões.
Ele poderia conversar com você, que é o gestor de marketing, da cabeça do marketing dele lá junto com a equipe, para pensar em inovações, em estratégias de marketing XYZ, mas é o que você está falando, né? Ele olhou para dentro, estava na cara dele, né? Não, é aqui, ó, olha essa estratégia, né? Fazer, ter um outro olhar, um cuidado específico com esse time. São 300 pessoas, 300 vidas. São 300 emissores de mensagem. Aham. Fantástico. Entendeu? E quanto que isso pode potencializar? Porque se ele vende um negócio, se ele conseguir um cliente, é um cliente grande. Então, automaticamente, tipo, se 2% vingar em negócio, é free cash, entendeu? É o dinheiro que tava ali paradinho. Entrou na conta, entrou um cliente novo, assim, apenas com uma ideia, com um insight bem poderoso. Então, assim, eu acho que é muito... Você fica, às vezes, tão imerso na operação que você para de enxergar oportunidades que estão ali do lado. Esse é o ponto. Estão ali, na frente, tá na cara do gol e não enxerga por conta da loucura que é a operação de fazer todas as coisas acontecerem. Beleza, a operação vai tomar tempo mesmo. Mas o insight que eu acho que a gente pode ter de novo para finalizar isso, sabe? Cuida da operação, mas não entre no piloto automático. Tem um tempo para se oxigenar, tem um tempo para dar um zoom out, né? O que a gente fala tanto do fresh eyes, né? Dos olhos descansados, de ter aquele olhar tanto de fora, com alguém de fora, como o próprio da operação e falar, peraí, tipo, o que a gente pode fazer de diferente aqui? Como a gente pode inovar? Por isso que esse papel do mentor, né? Você saber escolher um bom mentor, ele é muito bom. Porque os nossos olhos ficam cansados, né? Igual a gente está vendo ali a gente está fazendo uma análise ali financeira, né? Você já não está vendo mais nada. Você já tem um número lá que está no meio, você já não está mais vendo. Porque você está olhando aquilo tanto tempo que você deixou de ter... Sua visão já não enxerga mais o que está na sua cara. E daí vem alguém e fala, olha aquilo, né? Eu falei, nossa, mas não estava enxergando, né? Isso é na leitura, isso é em várias coisas, né? É pro básico para as grandes coisas. E daí se você tem um mentor, alguém que te traz, né? E fala assim, ó... Para você ter uma ideia, uma vez eu fui numa peça de teatro em que era de um ator que tem esclerose múltipla. E ele fala que um dos segredos da vida é você ter bons amigos, porque ele começou a ter o processo degenerativo da doença, então ele começou a ter incontinência urinária, e aí ele começou a urinar no meio do público, ele passava muita vergonha. E ele foi contar isso pro amigo, e o amigo falou assim, então, mas é tão simples de resolver. Eu falei, mas como que é simples, meu? Eu tô urinando não na consigo frente controlar, né? tô Não olhando é na uma frente de todo coisa mundo, que... tal. Daí ele falou, é fácil, é só você colocar uma fralda. Ele falou, nossa, é verdade, tipo... Aí ele até brinca, né, que ele fala que ele começava a urinar na frente das pessoas, assim, a mulher do banco conversando com ele soltando um xixi, assim, bem gostoso. Bem confortável, né, na fralda, de boa. Felizão ali fazendo xixi, quando conversava com a pessoa, ele falou, era a melhor sensação da vida fazer aquilo. E ele falou, foi um amigo que me deu essa ideia. Então, às vezes alguém de fora consegue pegar, trazer uma informação que estava na tua cara, que simplesmente você não consegue... sozinho enxergar, mas que você tem ali, alguém te dando de bandeja, entendeu? E olha só, né, com esse seu exemplo, são dois pontos, né? Um amigo que te faz enxergar e, né, alguma coisa que estava na sua cara e também que muitas vezes a gente está passando por uma situação onde dói mexer, aonde é desconfortável mexer. E daí vem alguém e te traz uma outra perspectiva daquilo. Porque é uma situação de vulnerabilidade, de vergonha. E ele conseguiu transformar aquilo com outro olhar. Que a pessoa sozinha, dentro daquele sentimento que ela tá, né, de estar ali dentro do negócio e tal, ela não consegue mudar essa chave. Sim. E assim, eu acho que eu vou trazer mais um último ponto aqui, que é o famoso e se. Não consegue. Não consegue, Moisés. Tipo, o e se, sabe? Você fala, tipo, vou criar uma coisa nova. Aí você pode brigar com o e se. E se a gente fizesse tal coisa? E se a gente, sei lá, começasse a vender de tal forma? E se a gente pudesse... Sem bloquear a tua mente pra... Né, mas eu não teria dinheiro. Mas eu não tenho a pessoa. Mas eu não tenho a máquina. Mas eu não tenho tempo. Porque... Nossa mente, ela blinda, né, as ideias, né? Diferente de uma criança que a gente fala que é um papel em branco, né? Eu falo pela nossa filha, Sara, ela faz um risquinho hoje em dia, ela fala, é o papai. Aí ela faz um risco, assim, é um avião. E a mente dela tá ali limpa, não tem limitações. Para ela é aquilo, e ela vê aquilo, e é o melhor desenho da vida. A gente vai ficando com a nossa mente cansada, né? E vai com tudo que a gente vive. Sim. E daí a gente passa a bloquear para ideias, para inovações. Exato. E o e se
pensando que é um exercício, né? É como, quase como um brainstorm, né? Que a gente fala que é uma das regras do brainstorm, é você não bloquear ideia nenhuma. Nenhuma ideia é idiota, ou besta, ou maluca. Exato. Toda ideia ela é bem-vinda, ela vai ser analisada depois para ver o que é, né? O que é viável, o que dá. Não. Porque, às vezes, de ideias loucas, vem a ideia que você fala, putz, aí, né? Eureka, né? A famosa eureka, né? Você passa uma vida construindo um repertório, ou seja, tudo tá lá dentro. É só ter coragem para brincar com a criança interior, né? E fazer o foguete da ré, né? Óbvio que não é tão simples, tem muita grana, tal, isso aquilo envolvida, tal, isso aquilo. Mas é uma brincadeira, mas é uma é a brincadeira, né? realidade. Porque às vezes a gente consegue fazer o foguete da ré no nosso negócio, porque a gente pensou de uma forma diferente, né? Trouxemos à tona algo que... permitiu. Exatamente. E automaticamente, assim, tipo, você às vezes pode mudar o jogo só com uma brincadeira. Você fala, e se a gente fizesse? Né? Sei lá, você joga em 100 ideias mas uma ideia Muda todo o jogo. muda todo o jogo. Né? Uma ideia, uma coisa que você fala, meu, isso aqui dá para transformar o negócio. Né? E ainda mais louco é que quando você tá junto com pessoas que você confia, o seu e se, alguém pode pegar carona nele. Potencializa, E né? aí ele fala, meu, e se, beleza, isso é legal, mas e se além disso a gente fizesse isso, aquilo? Aí, beleza, rola mais ideias e fala, e aí vai embora. E isso é muito louco, isso vai potencializar demais o todo, né? Sim. Bom, Fantástico. acho que é isso, né? Sim. Tá bom, né? Tá. Bastante coisa, já falamos. Se quiserem mais alguma coisa, vocês coloquem aqui no comentários o que vocês querem, né? A gente Verdade, gente. posso voltar. Se vocês quiserem, a gente volta. Vai voltar, né? Claro, obviamente, não tem jeito. Se eu não chamar também, ela coloca na minha agenda, ela dá um jeito, não tem como. Bom, obrigado para você que ficou até aqui, com a gente até aqui. Obrigado, Cá, pelo tempo, por ter Imagina. dividido com a gente esse período. Foi uma delícia. E é isso. Curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, manda para todo mundo que você achar que dá para de alguma forma ajudar e segue a gente nas nossas redes sociais para que a gente possa aí espalhar esse conteúdo. Fechou? Obrigada.